Olá! Nós agora vamos fazer um outro projeto, compreender os caminhos que levaram o Brasil a se tornar independente e deixando de ser colônia de Portugal. Então, nós temos os acontecimentos dentro do Brasil, os acontecimentos fora do Brasil. Eu vou tratar especificamente dos acontecimentos de fora do Brasil e que contribuíram para a nossa independência. Para isso, eu preciso falar de Napoleão Bonaparte, que assumiu o poder na França e, a partir do reino francês, começou a construir um império na Europa. E o objetivo era destruir economicamente a Inglaterra para que a França ocupasse o seu lugar na Europa e no mundo. E para isso, como Napoleão montou a sua estratégia? Todos os países que ele dominava, ele proibia que fizesse relações comerciais com a Inglaterra. Era uma maneira de sufocar a Inglaterra economicamente e tomar o seu lugar. Já tratamos sobre Napoleão e a França. Agora vamos situar qual era a situação da Inglaterra no início do século XIX. A Inglaterra do governo do Jorge III já era uma grande potência econômica nessa época. E os seus navios transportavam mercadorias para o mundo inteiro e dentro da Europa também. E Portugal, como tinha um imenso império colonial, não conseguia abastecer todas as suas colônias com os produtos que eram necessários. Então, o que Portugal fez? Se tornou um aliado comercial da Inglaterra. E isso foi uma situação que gerou quase que uma dependência de Portugal do comércio que fazia com a Inglaterra. Por fim, vamos trazer alguns dados sobre Portugal. Desde a descoberta da América e do Brasil, Portugal e Espanha se tornaram grandes potências mundiais durante uns 300 anos. Tinham muita grana. Mas no início do século XIX a situação já era bem outra. A Inglaterra e a França já estavam se industrializando e Portugal ainda dependia dos produtos que vinham de suas colônias. E para abastecer seu império colonial, Portugal depende dos produtos ingleses para poder abastecer o seu império. E Portugal também é um país muito pequeno, né? Ele tem o tamanho de um nariz famoso, não o meu, mas o de Minas Gerais. Então, Portugal tem mais ou menos a mesma área do Triângulo Mineiro. Quando a França resolve invadir Portugal, a situação de Dom João ficou muito difícil. Por quê? Ele era pressionado pelos dois países. Por um lado, a França queria invadir e dominar Portugal. Por outro lado, Portugal era dependente economicamente do comércio com a Inglaterra. E a situação foi ficando insustentável. E Napoleão mandava Dom João cortar relações com a Inglaterra. Dom João enrolava, dava um tempo e depois comercializava com a Inglaterra de novo. Até o dia que Napoleão Bonaparte perdeu a paciência e falou: agora eu vou invadir Portugal. E aí vem a grande questão. Dom João VI, a família real e a corte portuguesa, eles foram transferidos para o Brasil, eles vieram para o Brasil ou eles fugiram para o Brasil? Então, quando a gente escolhe uma dessas palavras para poder retratar esse fato histórico, a gente escolhe uma narrativa. Então, se eles foram transferidos, teve um plano antes da invasão francesa. Se eles vieram, se foi a vinda da corte, dá uma impressão de que foi uma escolha vir para cá. Agora, quando você fala a fuga, aí já tem aquela ideia de que saíram correndo para fugir de um perigo. Mas a verdade é que a corte veio para o Brasil. E no dia do embarque, no dia 29 de 11 de 1807, amanheceu chovendo. E as pessoas correndo, levando seus pertences. Muita coisa ficou para trás, porque os navios já estavam abarrotados de coisas e de pessoas. E veio tudo misturado, gente com bicho, com móveis, com baús, com roupa. Teve gente que só conseguiu embarcar com a própria roupa do corpo. O embarque foi muito complicado, uma bagunça total, uma correria, tanto que há alguns relatos que dizem que a mãe de Dom João VI, Dona Maria I, a louca,
teria dito: não corram tanto, o povo vai achar que nós estamos fugindo. E também tem uma outra história, que Dom João embarcou vestido de mulher. Agora, isso aí há dúvidas. Se o embarque foi complicado, foi difícil, a viagem foi insuportável. Durou 54 dias essa travessia. E os navios saíram de Lisboa protegidos por navios ingleses. Quando chegaram na altura da Ilha da Madeira, enfrentaram uma tempestade e de lá esses navios se perderam. Parte chegou em Salvador, outra parte chegou nas proximidades do Rio de Janeiro. E depois dessa tempestade ainda enfrentaram uma calmaria, um período longo sem ventos. E a comida, a água, tudo estava racionado. E, para piorar, durante essa viagem ainda teve um ataque de piolho na população e todas as mulheres tiveram que rapar a cabeça. E quando chegaram no Brasil, estavam com turbantes enrolados na cabeça para disfarçar que estavam carecas, e aqui no Brasil as mulheres acharam que era a última moda na Europa. Quando os colonos souberam que a corte portuguesa estava chegando ao Brasil, eles se prepararam para recebê-los. O governador de Pernambuco mandou uma embarcação cheia de frutas tropicais e de legumes, principalmente pitanga e caju, que são ricas em vitamina C, porque a travessia não foi fácil. Então eles chegaram assim, bem debilitados. E essa alimentação, ela traria um pouco mais de substância para que eles aportassem com mais saúde. Dom João VI permaneceu em Salvador durante mais ou menos um mês. Depois das primeiras comemorações, dos folguedos, das manifestações pelas ruas, das missas, dos encontros, das visitações às plantações, Dom João VI fez aquilo que prometeu aos ingleses em troca da sua ajuda para que fugisse de Napoleão. Ele assinou o decreto que abria os portos brasileiros às nações amigas. E isso favoreceu muito o comércio da Inglaterra. Então, a gente já percebeu que assim que ele chegou, já aconteceram mudanças aqui na colônia brasileira. Ele também permitiu fábricas de vidro, de pólvora, de tabaco, e isso no Brasil não existia, né? Não era possível ter fábricas no Brasil devido ao Pacto Colonial. E o capitão lá da Bahia, ele propôs ao Dom João VI de construir um palácio para que ele ficasse em Salvador. Mas Dom João manteve os planos e embarcou para ir para o Rio de Janeiro. Chegando lá, foi outra situação complicada. Imagina uma cidade colonial receber 15 mil pessoas, mais ou menos, para poder dar moradia e alimentar todo mundo. Portanto, termino agora com o relato sobre todas as circunstâncias que envolveram a vinda da corte portuguesa para o Brasil. As negociações na Europa com a Inglaterra, o dia do embarque, a viagem difícil, a primeira presença e os primeiros atos de Dom João em Salvador e a sua chegada no Rio de Janeiro. Agora, o próximo filme vai ser trabalhar com o que foi a construção do Rio de Janeiro como sede da monarquia portuguesa